E voltando com a nossa programação normal, pós mais uma gripe, eu trago para você uma entrevista emocionante, partes de uma entrevista que o ministro Flávio Dino concedeu ao canal My News aqui do YouTube, canal que você provavelmente já conhece, muito bom. Eles convidaram o ministro para um almoço e o ministro falou sobre o uso dos aviões e segurança, né? Da FAB, sua própria segurança, falou sobre a CPI dos atos golpistas, falou sobre as tentativas de golpe que aconteceram antes ainda de acabar o mandato de Bolsonaro, e todas essas respostas, os melhores momentos a gente compilou aqui rapidinho para você e espero que você goste. A entrevista, como eu disse, aconteceu há alguns dias, então não tem tanto problema assim. Confira aí a entrevista, não esqueça de deixar o like e comentário ao final, hein? Tô de olho, um abraço. Há uma norma sobre isso e eu cumpro a norma. O que a norma diz é que você pode usar aviões da FAB em 3 circunstâncias: saúde, serviço ou segurança. Eu sou o ministro, um dos ministros mais atacados, mais agredidos, mais xingados, que tem mais representação na justiça, na polícia, contra toda sorte de ameaça de agressão. Há inclusive pessoas obcecadas contra mim, obsessão. Políticos, inclusive. E isso desperta, infelizmente, um ciclo de violência. Então, o que aconteceu é que, em razão, sobretudo dos eventos pós-8 de janeiro, houve uma determinação da equipe de reforço dos procedimentos de segurança. Então, o Ministério da Justiça e Segurança Pública já tem uma pauta pesada, uma pauta difícil, e o 8 de janeiro fez com que essa pauta se tornasse ainda mais carregada. Por isso, todos os procedimentos de segurança meus hoje são muito rigorosos, o que inclui a mudança de rotina em tudo que você imaginar, entre os quais esses deslocamentos. Essa é a razão pela qual eu tenho esse encargo. É porque quem caminha com a verdade tem resposta para tudo. Basta você colocar a verdade na mesa. Só isso. Essas idas múltiplas mostram que, na verdade, o tema já está até esgotado, eu diria. Porque eu já falei de 8 de janeiro em dezenas de entrevistas, inclusive no My News. Já falei no Congresso Nacional 6 vezes e não tem mais nenhum fato a rigor que seja novo. A CPI é uma questão mais política mesmo, da disputa daqueles que querem criar uma tentativa de substituir a verdade por uma, eu diria mais do que uma invenção, eu diria uma versão muitas vezes anedótica dos fatos. Por exemplo, eles dizem que o 8 de janeiro foi uma ação de infiltrados. Só que nunca apareceu um infiltrado, um ou uma que seja assim apontado. Eles dizem, não, houve omissão. Omissão de quem? Para quê que criaram essa tese da omissão? Para tentar dividir responsabilidade em relação ao que, obviamente, quando você tem uma tentativa de golpe de Estado, destruição de prédios, etc., como é que você vai querer criar uma repartição de responsabilidade entre os autores e as vítimas? Nós somos vítimas. Nós não somos coautores do 8 de janeiro. Nós somos vítimas do 8 de janeiro. E é isso que vai ficar mais uma vez evidenciado. Então posso ir na CPI até mais de uma vez. Se quiserem, eu vou mais de uma vez. Eu irei mais de uma vez, isso eu posso afirmar, porque é tanta história para contar desde o dia do segundo turno, desde o dia 31 de outubro até hoje. Na verdade, se quiserem me convidar mais 5 vezes, eu vou 5 vezes lá. Para contar essa história da tentativa vil, baixa, de um golpe de Estado no Brasil, de uma extrema-direita violenta, abjeta, que tentou, de fato, depor um governo legitimamente eleito, tentou fechar o TSE, fechar o Supremo, prender os ministros do TSE, ministro do Supremo. Essa é a verdade. E não adianta querer dividir responsabilidade conosco. Porque não fomos nós que tentamos fazer isso. Foram eles que tentaram fazer, mas não conseguiram. Hoje, já há parlamentares que são investigados. Isso não é uma intuição, é um fato. Existem parlamentares federais que, infelizmente, figuram nesses inquéritos relativos ao 8 de janeiro, na condição de incitadores, organizadores, etc. Eles estão lá. Serão, posteriormente, processados criminalmente? Não sabemos. Mas que há parlamentares federais que fizeram postagens, que apoiaram, que incitaram, que celebraram. E por isso são investigados. Por decisão nossa, política, não. Por decisão do Poder Judiciário. Então, essas investigações vão prosseguir, porque
o 8 de janeiro deve ser esclarecido, voltando ao tema que Noblar propôs, em todos os detalhes e todos os meandros, e eu tenho me dedicado a isto, agora falando sério, porque é uma espécie de profilaxia, é uma espécie de prevenção. Você percorrer todos os caninhos, todos os meandros, todos os poros daquela tragédia, significa preveni-la em relação ao futuro e valorizar a democracia como valor fundamental, que foi vitorioso. Se nós pegarmos, recortarmos a história brasileira de 85 em diante, afirmo, não houve um teste de estresse mais duro sobre a democracia brasileira que como foi este de 31 de outubro, ou até um pouco antes, eu diria até um pouco antes, as múltiplas tentativas de fraudar a eleição, a máquina de fake news e de mentira na eleição, mas, sobretudo, de modo abertamente violento, de 31 de outubro em diante, até o 8 de janeiro. Não cabe nos dedos das mãos as tentativas de agressão que eu já sofri. Domingo, num avião, num voo comercial. Domingo, um cidadão queria me agredir dentro do avião. E isso acontece, Casado, por quê? Porque o ódio foi transformado numa ferramenta de luta política pela extrema-direita, pelo fascismo. Eu fui obrigado a viver com segurança, porque tentaram agredir em casa, no shopping, com filho, sem filho, com mulher, sem mulher, todas as circunstâncias que vocês puderem imaginar. Essa é a vida política de quem enfrenta o fascismo. Agora eu não recuo, eu não baixo a guarda, eu não tenho medo dessa gente. Olha, eu fui juiz, julguei traficante de droga, julguei assaltante de banco, julguei, era juiz criminal, fui deputado federal, fui governador chefiando a polícia, as polícias estaduais, enfrentando situações difíceis no sistema penitenciário, no enfrentamento à criminalidade de modo geral, sou ministro da Justiça. Nada é mais perigoso por conta da violência dessa gente. Violência que você vê desde o olhar. O Bolsonaro, ele primeiro deve ser enxergado sob a ótica política. Eu vou falar das duas que eu posso falar, política e jurídica. Há outras óticas que não me competem porque eu não tenho formação médica. Mas a política e a jurídica. Do ponto de vista político, o Bolsonaro é retrato do quê? É retrato de um momento da história da humanidade em que o extremismo nazi-fascista, que marcou meados do século XX, voltou à moda no mundo. O Bolsonaro, portanto, é a expressão brasileira de um fenômeno global. Esses etos de ódio, de inseguranças gerais, gerando demandas por líderes supostamente fortes e capazes de solucionar os problemas, não é algo puramente brasileiro. Então, o Bolsonaro politicamente tem uma base social que nutre o bolsonarismo para além da figura dele. Ou seja, vamos imaginar que ele fique inelegível. Ainda assim, o bolsonarismo subsistirá, sim, como expressão do nazifascismo do século XXI no Brasil. Ele tem raízes, tem pessoas que se identificam com o armamentismo, com o preconceito, com a violência, e que, às vezes, e aí também nós temos que enxergar nossas próprias falhas, nós do campo democrático, popular, de esquerda, progressista, socialista, enfim, social-democrata, o nome que nós queremos dar, também os nossos erros levam a que este extremismo encontre solo fértil, por vezes. Como, às vezes, obviamente, como toda pessoa, nós, políticos deste campo, mais à esquerda, também erramos, óbvio, isso também fortalece o terreno fértil onde esse extremismo de direita viceja. Agora, do ponto de vista político, eu acho que a passagem do Bolsonaro como uma figura hegemônica está esgotada por uma série de razões, inclusive as razões jurídicas. Porque aí, voltando ao que dizia no começo, ele tem muitas ações, ou inquéritos, ou investigações.
E isto faz presumir que mesmo que nem todas sejam procedentes, que nem todas cheguem ao seu termo, alguma delas irá. Por quê? Porque né, na presidência da República ele não se comportou propriamente num território de lealdade à lei. Por que aconteceu isso? Porque ele tinha uma ânsia desesperada de vencer a eleição a qualquer preço, a qualquer custo. Então os controles administrativos foram todos rebaixados. Então quando você olha essa miríade de fatores, eu realmente acho que, pesando esses dois eixos, né, o político e o jurídico, ele dificilmente retornará à cena política com o papel que ele teve recentemente. Olha, a democracia aceita quase tudo, mas não aceita aqueles que querem infirmá-la, negá-la, tratorá-la, destroçá-la, né?